Oi pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Bom, como vocês podem ver pelo título do vídeo, baseado na minha experiência e também nos comentários de vocês, perguntas e dificuldades que às vezes vocês demonstram ter, nós vamos bater um papo hoje sobre uma das formas, existem várias formas, mas uma das formas da gente começar a proporcionar uma alimentação mais saudável para nossa família na nossa casa. Existem várias dicas, existem várias formas de fazer isso e hoje eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu pensei, eu refleti e anotei aqui 4 passos para a gente começar. Eu vou passar para vocês uma coisa que dá para começar de uma forma bem tranquila e mesmo se você já corta alguns itens, já está melhorando a sua alimentação e quer melhorar mais, essas dicas também vai valer para você. Eu achei que desse jeito que eu fiz ficou de uma forma muito simples e que vocês vão ver que é mais palpável. Bom, o que leva muitas pessoas a buscar uma alimentação saudável, nem sempre, mas às vezes é perder peso, pois, emagrecer. Emagrecer, gente, é muito fácil, é só você deixar de comer. Não come não, você vê que você emagrece rapidinho, mas essa não é a melhor escolha. Então, para viver, a gente precisa comer, mas se eu me alimentar melhor, eu vou viver melhor. Hoje em dia é muito comum as pessoas que se queixaram de incômodos ali, incômodos aqui, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e isso passa batido. Muitas vezes a gente não se atenta de que esses pequenos problemas estão na nossa alimentação e nas nossas escolhas. Então, às vezes, a gente não se atenta para isso e fica se medicando a vida inteira, sem se atentar que, às vezes, algumas pequenas mudanças na alimentação, ou talvez um pouco maior, eu poderia deixar de sofrer desse problema. Porque a gente fica achando que gastrite todo mundo tem, refluxo todo mundo tem, sinusite todo mundo tem, rinite todo mundo tem, alergia e tal, e não sei o que, e a gente fica achando que isso é muito normal. Enquanto que se a gente investir, menopausa, sintomas da menopausa, sintomas da TPM, tudo isso, segundo alguns artigos que eu li, podem ser amenizados ou até abolidos com a alimentação. O que acontece com a nossa alimentação? O que eu aprendi foi que com a alimentação inadequada, a gente provoca uma inflamação no nosso corpo, nas nossas células. Essa inflamação ela pode se manifestar de várias formas, intolerância a algum alimento, alergia a alguma coisa ou alimento e até algumas doenças, de simples a mais complexas. Quem me segue sabe que eu tirei o glúten daqui de casa, Então, automaticamente tive que tirar a farinha de trigo, porque do que a gente se alimenta, a farinha de trigo é o que tem mais glúten. E eu tenho me sentido melhor, então fui atrás de entender um pouco mais sobre isso. Eu vou dar algumas dicas para começar a mudar a alimentação na casa de vocês. Eu sei que muitas de vocês já começaram, porque vocês contaram pra mim que já tem muita coisa que vocês não comem e tal. Às vezes até antes de mim, antes de eu parar, vocês já tinham parado. Mas eu vou dar algumas dicas porque às vezes pode ajudar alguém que você conhece também, que tá com dificuldade. E se você tiver mais alguma coisa, você pode acrescentar aqui embaixo, contar pra mim como que foi pra você, o que você já conseguiu, o que você não consegue, qual é a sua dificuldade, você tem algum apego à comida? Porque eu contei no outro vídeo que eu tinha apego aos tabletes de tempero, os caldos em tablete. Eu tinha um apego emocional, cultural, que você já conseguiu tirar na sua alimentação. Quais as trocas inteligentes que você fez? Porque hoje eles falam de trocas inteligentes. Bom, acho que a primeira coisa é a gente trocar o é tão difícil por é muito trabalhoso. Por quê? Porque o difícil, ele evoca quase uma impossibilidade de realizar aquilo. Isso vale para qualquer coisa que eu for fazer, tá? E quando eu falar é trabalhoso, isso evoca o trabalho. Não, é trabalhoso, mas se eu trabalhar para isso, eu vou conseguir. Então vamos trocar o difícil pelo trabalhoso. Isso para qualquer coisa na nossa vida. Eu também preciso mudar. Eu preciso, porque eu também uso muito essa palavra difícil. E aí, gente, o negócio fica muito mais difícil do que realmente é. Uma coisa que nós vamos fazer é cortar alguns itens da alimentação. É cortar mesmo, é tirar. Só que, quando a gente pensa em tudo, que a gente mais ou menos tem uma noção de tudo que a gente precisa tirar na nossa alimentação, fica uma coisa enorme, gigantesca. Aí você pensa, meu, o que eu vou comer? Como que eu vou me virar? Como que eu vou fazer? Então vamos começar por partes.
Anota, faz uma lista de todos os itens que você acha que você deveria tirar, tá? Aquilo que você acha que você deveria. Por mais que você acha, não, isso aqui eu não consigo, mas põe, faz a lista. Agora pega essa lista e faz uma outra lista menor com os itens que você acha que você consegue, que você realmente consegue tirar no próximo compra de mercado. Que isso, eu tô falando de itens que fazem rotina da compra de mercado, tá, gente? Não é aquilo que você come uma vez por ano, não, tá? Igual às vezes tem gente que come bacalhau só uma vez por ano, né? Só um exemplo. Então é aquilo que é rotina, mesmo que você compra de 2 em 2 meses, mesmo que você compra de 3 em 3 meses, mas coloca tudinho na lista. Aí você faz a outra lista e vai escrevendo aquilo que você já consegue. Aí você trabalha em cima disso. Por exemplo, refrigerante, molho pronto, presunto, mortadela, salsicha, escreve tudo. Aí depois você olha e fala assim, não, refrigerante eu não consigo. Salsicha eu consigo, anota a salsicha. Os tabletes de tempero também eu consigo. Aí vai fazendo uma outra lista daquilo que você consegue. Aí quando você for no mercado, aqueles itens você não vai comprar mais. Só que é importante a gente ir atrás de substituições. Você não vai comprar o caldo de legumes, mas se você não vai comprar, por exemplo, o caldo de galinha, mas o que você vai substituir por ele? Vamos pensar. E aí você pensa numa alternativa mais saudável. Você mesmo pode fazer os seus caldos de tempero quando você fizer uma carne, um picadinho ou cozinhar um peito de frango, você já reserva uma parte e congela. Então você sabe que o dia que você precisar, você já vai ter aquele, tá bom? Não vou comprar mais tempero pronto, então é importante que você compre mais alho, faça as pastinhas de alho, tem muita receita aqui no YouTube, eu mesmo faço de vez em quando. Eu, na verdade, prefiro descascar o alho na hora. Mas de vez em quando eu faço, faz a pastinha de alho, facinho, alho e sal, se quiser pode pôr outra coisa, e você já... Então, tudo que você for tirar dessa lista, essa lista de itens que você vai tirar, você pensa em tudo que você vai substituir. Por exemplo, é muito comum eu ver na comprinha do supermercado as mães ali com 3, 4 miojos, isso aqui é para uma emergência, porque às vezes não dá tempo de fazer janta e a criança não sei o que, ou para mim, ou pro meu marido e tal. Então, se o miojo estiver na sua lista dos itens que você vai tirar, você já pensa na substituição. Por exemplo, aqui em casa eu fiz muito tempo assim, porque eu também já comprei miojo, eu também já comprei essas porcariadas tudo, gente. É o que eles estão chamando agora de substâncias comestíveis, né? Eles não estão chamando de alimentos, é substâncias comestíveis. Então eu já comprei todas essas coisas. Quando eu fui tirar, eu fui tirando gradativamente. O que eu fazia para as crianças? Quando elas, tô com vontade de comer miojo, eu fazia macarrão alho e óleo, tá? Aí eu incrementava com alguma coisinha. Por quê? Porque é prático, não precisa fazer o molho, fica meio parecido, porque é aquele macarrão, ainda mais se for espaguete, né? Aquele macarrãozinho pálido, igual o miojo. Vai tirar o miojo, já pensa no substituir tudo o miojo, porque senão fica difícil. Tem coisa que você vai ver que não precisa de substituto, mas tem coisa que você vai sentir necessidade de substituir. Então você vai trabalhar nessa lista, porque não adianta você pensar que você vai cortar tudo. Pega essa lista que você acha que é possível você tirar na próxima compra do mercado e trabalha nela, pensando nas substituições. Às vezes é necessário você fazer uma substituição quando você vai cortar itens, então você tem que pensar em tudo isso naquela sua lista. Mas existem umas substituições que elas são assim mais simples e que você pode fazer junto. Por exemplo, você tem a lista dos alimentos que você vai cortar naquele mês. Nesse mês você pode fazer também substituições que vão além disso, junto, paralelamente com isso. Que seria trocar o açúcar branco pelo mascavo ou demerara, trocar danoninho com sabor purte integral e não compre desnatado. Óleos, né? O óleo que é mais saudável para a gente cozinhar, até segunda ordem, é o azeite. Então troca o óleo de soja pelo azeite. Você fala, Eide, mas é caro. Ele é caro, gente, mas você não vai usar para fritar, né? Vamos cortar a fritura também da nossa vida. Se você não tem uma air fryer, eu falo pra vocês que é muito bom, tá? Eu já não fritava nada aqui em casa, mas agora quando eu tenho vontade de fazer uma coisa frita, eu uso na air fryer. Então utilizar azeite agora fica um pouquinho mais caro, mas você vai ver que quanto mais industrializado, embutido, empacotado você vai cortando, mais barato vai ficando no seu mercado. E aí você vai fazendo essas substituições, que elas são um pouquinho mais caras. E para fazer os bolos, receita doce, você pode usar o azeite também. Eu achava esquisito, mas usei, não fica ruim não. Ou pode usar o óleo de coco, que também é caro, mas é igual eu falei para você. Você vai se você realmente cortar
um monte de industrializado, você vai ter receita para poder comprar esse óleo de coco. Então essas substituições, eu acho elas fundamentais e acho que elas não são difíceis, tá? Bom, então a gente falou do cortar, do substituir, agora do incluir, né? Vamos incluir. Às vezes na sua alimentação isso já está incluso, mas se não tiver, inclua mais fibras. Ela pode vir da fruta, né? Colocar a farinha de linhaça, a chia, a aveia, tudo isso é fonte de fibra. O inhame, tá? Então inclua fibras na sua alimentação. Gente, a fibra, ela é fundamental. Foi outra coisa também que eu aprendi. As fibras, elas nos protegem também, ameniza os sintomas dos efeitos do trigo, do glúten, tá? Outra coisa interessantíssima de se tirar da alimentação, gente, é o glúten. Não é que você vai comprar bolacha, biscoito, tudo sem glúten, igual eu comecei a fazer no início. Não. Seria interessante que não fizesse parte da sua rotina. Não quer dizer que de vez em quando você tá com vontade de comer uma bolachinha, você comprar. Não precisa comprar essas bolachas prontas sem glúten, porque elas são caríssimas. O mais interessante é você fazer o bolo, fazer os biscoitos, fazer os pães na sua casa, tá? Com outra farinha que não seja de trigo. Outra troca para se fazer, baseado nisso que eu falei, é trocar a farinha de trigo pela farinha de arroz. Eu tô falando farinha de arroz, mas existem várias farinhas no mercado. É que eu acho que a farinha de arroz, ela... tipo assim, ela é mais próxima da farinha de trigo quanto ao ponto e ela é mais barata. Só que por outro lado, ela não tem um valor nutricional significativo, assim como a de trigo, mas ela não tem o mal que o trigo tem. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode acrescentar, como as outras farinhas mais saudáveis são mais caras, como a de amêndoa, a de amendoim, você acrescenta, por exemplo, fez um bolo de farinha. Normalmente os bolos sem glúten e pão, ele precisa de 2 tipos de farinha. Normalmente, na maioria das vezes, as pessoas usam farinha de arroz e polvilho doce. Você pode utilizar esses 2 e também uma goma xantana que precisa ter para fazer o efeito do glúten. É isso, é farinha, é esse pozinho e o polvilho. Só que assim, esses 3 elementos, eles não têm um valor nutricional assim significativo. Então você pode diminuir o polvilho e pôr uma farinha que seja mais saudável, porque como ela é cara, você vai pôr menos, ou tirar o polvilho e colocar essa farinha. Depois eu falo pra vocês das farinhas. Mas assim, aí você pode deixar o seu bolo mais nutritivo, entendeu? Então ao invés de você tá dando um bolinho pronto pro seu filho, cheio de porcaria, você tá dando um bolo que não tem aquelas porcaria e que você pode tornar esse bolo mais saudável. Bom, enfim, gente, é importante que nós façamos os pães, biscoitos e bolos dos nossos filhos. Porque esses alimentos sem glúten, eles são sem glúten, mas eles costumam ter muito açúcar ou muita porcaria. Outro dia eu tava lendo o pão sem glúten da Alice, eu até comentei num vídeo, eu falei, meu, mas tem tanta coisa esquisita, porque eu acho que para eles conseguirem dar o ponto, então assim, não é saudável. Nem todo produto sem glúten ele é saudável, ele só não tem o glúten. Então é muito melhor a gente fazer, mesmo que não fica aquele pão lindão, porque normalmente não fica, mas fica gostoso. E eu tenho bastante receitinhas aí de coisas fáceis, porque eu não sou de fazer nada complicado, e eu vou deixar tudo aqui pra vocês, ó, como substituto do pão, tá bom? Bom, então vocês viram que é importante você selecionar o que dá pra cortar. Esse mês eu vou cortar isso e isso no mercado e não vou comprar nunca mais. E nesse mesmo mês você fazer as trocas e as substituições, fazer também a inclusão, né? Que é aquilo que você vai incluir, uma coisa que você antes não usava e que você vai incluir. E de repente o que eu falei de substituir, igual por exemplo do iogurte, se você não tem hábito de iogurte na sua casa, de repente é a hora de você incluir. Por quê? Como você vai cortar itens, você precisa ter opção na sua casa. Então talvez investir no queijo, no iogurte, nos ovos, tá? Uma casa onde não se tem muito industrializado, se come muito ovo. Não que a gente vai comer só omelete, ovo cozido e ovo frito, não. Veja as receitinhas aqui no canal que você vê que dá pra fazer coisas muito gostosas com ovo, tá? O que eu queria deixar pra vocês é isso. Eu acho que se você começar por aí, nossa, já é muita coisa. Aí depois de 1 ou 2 meses, ou no mês seguinte, você vai lá, volta naquela sua lista maior e vê. De repente, se você tirar mais 2 itens, já é muita coisa. De repente, você nem precisa tirar tanto, mas você tira mais 2 ou 3 ou 5 itens, vai vendo o que é possível, porque aí você vai sentir a mudança gradativa. Enquanto isso, esse mês que você tirou parte das coisas, você vai aprender a fazer o pão de queijo, aprender a fazer... Às vezes, eu não vou nem dizer aprender, às vezes você já até sabe, mas
se habituar a fazer, sabe? Se habituar a fazer seu próprio hambúrguer, habituar a fazer seu próprio molho de tomate, habituar a fazer o seu tempero, habituar a fazer o bolo, habituar a fazer o pão de queijo, habituar a fazer o biscoitinho de polvilho, a bolachinha de nata ou não sei de que. Então esse mês vai ser para você habituar a fazer as suas próprias receitas. E se você tirou algumas coisas, talvez seja importante você substituir por outras, né? Isso que eu tenho para passar para vocês de acordo com a minha experiência do que deu certo pra mim, tá bom? Vai fazendo essas substituições que no final tudo vai dar certo. E qualquer coisa eu estou aqui, me siga no Instagram, deixar o meu IG aí pra vocês e vamos lá seguir a gente. Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!